E por se multiplicar a iniquidade, ou a palavra grega ali para pecado, o amor se esfriaria. E por quê? Porque as pessoas não estariam ligando para isso aqui, ó, natureza espiritual. Estariam ligando para quê? Para a natureza carnal. Essa guerra está acontecendo o tempo todo, inclusive hoje. E o que eu preciso fazer? Eu preciso urgentemente render os meus pés, estar aos pés de Cristo, render a minha vida, o meu coração aos pés de Jesus Cristo, porque é lá que eu devo estar. E eu queria até que você colocasse na sua cabeça de que você não tem um eu, um ego para ser aprimorado, ou seja, eu preciso melhorar. Você precisa eliminar esse eu, porque esse eu aí é corrompido pelo pecado. O Jesus Cristo falou isso, nós lemos inclusive na semana passada, ele diz assim, que do íntimo do coração partem os desejos mais destruidores, corrompidos. E eu preciso eliminar isso da minha vida. E como que eu elimino? Fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que ele pede. E isso nós chamamos de santificação, é andar no Espírito, fazendo a vontade dele. Agora, queridos, como que eu quero estar junto de Deus? Como eu quero estar próximo dele se eu alimento a minha natureza carnal e pecadora? Como que eu quero me aproximar de Deus, sendo que eu estou andando em direção oposta? Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então, assim, o mundo, ele está falando assim, não, eu amo Jesus, mas está indo em direção contrária. Como que eu demonstro esse amor? E é isso que eu preciso entender de uma vez por todas, que se eu alimentar o pecado dentro de mim, se eu alimentar as obras da carne, infelizmente, eu estarei cada vez mais distante do amor de Deus. E é por isso que ele disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Por que tem tanta guerra? Por que está acontecendo uma guerra agora lá em Israel? Porque o amor ele está se esfriando. Por que tanta discórdia, violência, tanta morte está acontecendo? Por causa da iniquidade. Nós estamos caminhando por isso aqui, gente. Tempo do fim já. A gente não está entendendo isso aqui. Se você tem uma natureza pecaminosa dentro de você e ela quer se alimentar, essa natureza pecaminosa, ela se alimenta de quê? Pecado ou Cristo? Pecado. Se eu ofereço o pecado o tempo todo para ela, vai ficando cada vez maior. Vai ficando cada vez mais insaciável. E aí fica cada vez mais difícil eu ter um relacionamento com Deus. É isso que Jesus ele fez na cruz, queridos. Ele deu a oportunidade de você sair desse abismo. Você já viu uma pessoa que ela tem compulsão alimentar? E você tem vários níveis, você não, me corrija se estiver errado, mas tem vários níveis, né? Tem pessoas que ela termina de comer e quer comer de novo. Termina de comer, quer comer de novo. Insaciável. Amigos, imagine o seguinte, você ficar refém do pecado, a pessoa que fuma, ela termina o cigarro que ela quer fazer de novo, colocar o cigarro na boca. Termina de fumar, pega o cigarro e quer colocar na boca de novo. Por que você acha que as pessoas hoje elas estão indo para um extremo absurdo? Porque elas precisam alimentar a carne, senão vão ficar com abstinência. Aí o que Jesus ele fez para você, querido? Por que hoje você está aqui e você não está refém do pecado como muitas pessoas estão? Porque ele disse assim, ei, você aceitou isso daqui, ó. Ele deu essa oportunidade para você. Porque se não fosse isso, todos nós estaríamos reféns do pecado até o nosso último instante de vida. Na verdade, o ser humano já teria se autodestruído há muito tempo. Porque isso já está acontecendo, né? Foi isso que ele fez na cruz, querido. Pouca coisa que ele fez. É por isso que ele fala que é impossível para o ser humano. Que for é impossível para o ser humano, Deus ele fez na cruz. A cruz ela deve ser o norte do ser humano. É isso que Jesus ele quis dizer para a gente. Ela deve ser o norte. Vocês têm alguma dúvida? Só que isso tudo que eu falei para vocês ainda se torna ainda mais dramático quando eu entendo o contexto do Jardim do Éden. Deus ele criou um mundo perfeito. Tinha morte no Jardim do Éden antes da queda? Não tinha morte nenhuma. Nenhuma flor caía, murchava, nada. Tinha espinho na rosa? Também não.
tudo consequência do pecado. Tudo era perfeito, não tinha morte. O ser humano não se alimentava de carne. Só que quando o ser humano comete um pecado, ele tem uma dívida. Que dívida é essa? Sacrifício, e Jesus, Deus, ele prepara um sacrifício para o ser humano, como uma morte que nós chamamos de morte substitutiva. Acompanhe comigo. Eu gostaria de 3 voluntários para a leitura agora. Quem pode ler ali? Levante a mão, por favor. Primeiro, para ler aí. Um de cada vez. O Marcos vai ler, então, Gênesis 1, verso 21. Quem pode ler também? Apocalipse 13, versículo 8. Quem outro? Tá. 1 Pedro, você. 1 Pedro. 1 Pedro, eu vou te ajudar aí. Aliás, alguém ajuda ela fazendo um favor? 1 Pedro? Primeira Pedro, capítulo 1. Versículo 19 e 20. Quem vai ler primeiro vai ser o Marcos. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isto era bom. Eu pedi para você ler o 1:21, né? É o 3:21, desculpa. Meu Deus. Isso é a velhice chegando, irmãos. Me perdoe. Eu vi pelo cabelo. Tô muito velho. Desculpem. 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que Deus ele fez para o jardim, para o ser humano no jardim do Éden, depois da desobediência? Uma vestimenta de pele de animais. E o que isso significa, Jesus? O que isso diz para mim? Pode ler, irmão. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, um animal foi morto naquele momento que ele extraiu a pele do animal. Isso está claro para vocês? Agora, o que isso indica? A quem representa esse cordeiro? Pode ler para mim, por gentileza, irmã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha que interessante. Vamos agora colocar uma linha cronológica do que está acontecendo aqui. Deus ele criou um mundo perfeito. Depois do mundo perfeito, o ser humano desobedeceu. Depois da desobediência do ser humano, ficou um inscrito de dívida. E aí o ser humano precisou pagar esse inscrito de dívida. E quem pagou no lugar deles? Um cordeiro. Que culpa tinha aquele cordeiro? Nenhuma culpa. Mas mesmo assim, ele carregou aquela culpa de Adão e Eva. E aquele cordeiro representava quem? Jesus Cristo. E essa prática era comum no Antigo Testamento. A prática do santuário, sacrifício de um animalzinho, de um cordeiro. Vocês já ouviram falar sobre isso, do santuário? Já ouviram? O santuário, ele fala sobre isso, né? O animalzinho era morto. Depois você pode ler na sua casa, Levíticos capítulo 4 inteiro. Na verdade, o livro de Levíticos é sobre a ritualística do santuário. Mas o capítulo 4 fala que quando o ser humano ele cometia um pecado, ele colocava as mãos sobre a cabeça de um animalzinho, confessava os seus pecados, simbolicamente os pecados eram transferidos para o animalzinho, e ele, o pecador, degolava o animalzinho. Triste, né? E aquela morte representava a morte de Jesus Cristo. Isso se torna dramático, porque até então não tinha morte no Jardim do Éden. Hoje a gente não vê morte o tempo todo. Mas no jardim não tinha morte. Agora imagina, Adão tendo que matar o primeiro animal. Aquele animal tinha um histórico com Adão. E aí Deus explicou isso daqui. Adão, é o seguinte, quando você cometeu um pecado, eu disse que o pecado tem uma condenação. O pecado leva você à morte. Esse animalzinho pagou o seu preço, por isso que você não vai morrer hoje. E ele tem uma representação, ele representa o Cristo que virá.
filho de Deus. Adão, agora você tem uma outra natureza chamada natureza carnal. No entanto, através da morte de Cristo, do Cordeiro de Deus, você tem a oportunidade de alimentar a sua natureza espiritual. É por isso que você ainda pode fazer a minha vontade. Eu imagino Deus falando com Adão. E outro detalhe, Adão, você quebrou minha aliança. Eu te dei um paraíso e você virou as costas para mim. Mas olha, essa morte que você está vendo aí, e eu fico imaginando Adão em prantos, chorando a morte daquele animal. Adão, tá vendo essa morte? Essa morte que trouxe a reconciliação. Isso é reconciliação, Adão. Você pecou, você desobedeceu, você criou um abismo. O seu pecado me afastou de ti. Mas olha, deixa eu contar uma coisa para você. Jesus Cristo, ele trará a reconciliação. Ficou claro? Eu queria ler um último texto com vocês. Romanos, todos agora. Romanos capítulo 5. Volto a dizer, gente, aqui é o momento que você pode perguntar se tiver dúvida sobre lei, pecado, morte, sacrifício, graça, Jesus Cristo. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Pode ser? Eu vou ler aqui, vocês me acompanham. Romanos capítulo 5, dos versículos 6 a 11, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você sabe o que é ímpio, amigos? Sim ou não? Ímpio é aquele que anda como se Deus ele não existisse. É aquele que pratica insanamente as obras da carne. E ele está falando assim: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quem que Jesus ele morreu? Jesus ele morreu pelos justos? Não. Jesus ele morreu por aqueles que fazem ou fizeram a vontade dele? Não. Jesus ele morreu por quem? Pelos ímpios. O apóstolo Paulo está chamando você de ímpio. Ele falou assim, ele morreu pelos ímpios. Jesus ele não pagou o preço quando você podia retribuir alguma coisa. Ele pagou o seu preço sabendo que você não podia pagá-lo. Essa é a graça da salvação. Você não podia pagar pela sua salvação. Você não pode adquiri-la. E é por isso também que você precisa entender de uma vez por todas que a salvação não é através daquilo que você faz, não é através daquilo que você é. A salvação é através daquilo que Deus fez por você. Muita gente que acha assim, não, vamos fazer o seguinte, você quer receber a salvação, você quer dar o reino dos céus? Tá bom, é só você fazer isso aqui, ó, andar de joelhos, é só você fazer aqui e tal. Gente, não existe nenhuma coisa que nada que você possa fazer que dá a oportunidade de salvação para você. Nada. Por quê? Porque você é ímpio, assim como eu sou ímpio. E aí Jesus ele morreu por nós e trouxe para nós agora a natureza espiritual, tirou a condenação e falou assim, agora você tem a oportunidade de estar perto de Deus. Isso ficou claro para você, certo? E é essa ênfase que eu quero que vocês tenham na mente. A ênfase de que você não recebeu a salvação quando você podia receber algo em troca. Se hoje você tem a oportunidade de estar na igreja, se você realmente está aqui na igreja, querendo fazer a vontade de Deus, é porque Jesus ele deu essa oportunidade através do seu sacrifício. Ele fez tudo por você. Tudo. Ele deu oportunidade de salvação e de santificação e até de glorificação no seu retorno. Isso é incrível. Eu só apresentei 3, tá, gente? Mas aqui eu poderia colocar uma porção de coisas que aconteceu na cruz. Uma porção de coisas. Tem um livro, inclusive, que eu li recentemente, que aponta 12. 12 coisas que Deus fez na cruz através da morte de Jesus Cristo. Só que tem mais ainda. Mas essas 3 aqui, acho que são as principais para a gente entender o plano da salvação, talvez de uma maneira mais simples. Vocês estão compreendendo aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, por favor. Estou tentando ser o mais claro possível. Vamos continuar lendo. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Você morreria por um justo? Que, né, as pessoas acham que pastor é justo e tal, né? Gente, eu sou um pecador miserável, preciso de salvação como todos vocês. Tá?
Eu preciso de Cristo todos os dias. Se eu tenho um conhecimento das Escrituras razoável e tal, é porque Jesus ele deu essa oportunidade, tá? Mas ele colocou aqui, eu acho interessante isso aqui, né? Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Você queria pagar o preço do justo? Ninguém queria pagar o preço do justo, né? Agora imagina pagar o preço do pecador. Imagina pagar o preço de um rapaz, de uma pessoa que matou, talvez, a pessoa que você mais ama. Porque Jesus na cruz, ele não é o Filho de Deus. Na cruz ele é você. Na cruz Jesus ele é o cobrador de ônibus que não devolve troco. Na cruz Jesus ele é o assassino. Na cruz Jesus ele é o estuprador que se converteu. Pense nisso. Na cruz Jesus ele está pagando o preço do pecado. Jesus ele não está pagando o preço da enfermidade física que a gente acha, né? Por que eu estou sofrendo nesse mundo de pecado? Porque você pecou. Ele está dando a oportunidade de você ter uma vida plena em um futuro breve, que breve voltará. E vai ser uma vida plena essencial para o ser humano. Continuando. E agora o versículo 8, que esse versículo 8 aqui tem o meu coração, talvez um dos versículos mais conhecidos. Alguém já assistiu aqui o filme A Prova de Fogo? É aquele do casamento? Esse filme é lindo, né? A Prova de Fogo, aquele filme do casamento, do bombeiro e tal. Recomendo que você assista esse filme. Maravilhoso. E eu nunca tinha presenciado esse versículo, mas depois, no final do filme, ali onde está aparecendo as letras, aparece esse versículo. E eu achei interessante. A primeira vez que eu tinha visto esse versículo, e isso incendiou meu coração. E o texto diz assim: mas Deus, prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Que momento que Cristo pagou meu preço? Quando era pecador. Quando não podia dar nada em troca. Só meu coração putrefato. Só meu coração corrompido. Foi nesse momento. Logo, muito mais agora, verso 9. Sendo justificados pelo sangue, pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Salvos do quê, gente? Da ira. Eu não sou mais um filho da ira. Eu serei um filho o quê? Da graça. Porque através da filiação de Deus, na volta dele, eu serei colocado como um filho de Deus. Amém? Olha o que ele fez por mim. Então é por isso que, se eu pudesse colocar aqui um quarto, tá? Um quarto, eu colocaria assim: o que Jesus ele fez na cruz? Ele me deu a oportunidade de ser filho de Deus. Um quarto, se eu pudesse colocar aqui, mas vamos pensar que eu coloquei aqui, tá? Um quarto. O que Jesus ele fez na cruz? Ele tirou a condenação do pecado, ele inseriu a natureza espiritual, ele deu aliança, ou seja, a oportunidade de eu me aproximar de Deus. E quarto, ele me deu a oportunidade de ser filho. Eu descrevo depois ali, pode ser? Porque eu tenho que ler esse texto, acho que já deu o horário ali, mas enfim. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se alguém perguntar para você o que é reconciliação, entenda que é isso daqui que Cristo fez na cruz. Ele uniu o ser humano com Deus. Lembra, o ser humano estava aqui? Longe de Deus, longe, longe. Aí o que Jesus ele fez na cruz? Jesus, ele agora trouxe de novo os dois juntos. Amém? Reconciliação. E essa reconciliação tem um preço. Qual que é o preço dessa reconciliação? A morte do seu filho. Então, se você tem a oportunidade, querido, de receber vida eterna, é porque alguém pagou o seu preço. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele não é um simples camponês, como diz alguns. Ele não é uma simples pessoa, um simples profeta. Não, ele é o Filho de Deus, que na cruz ele representou o seu pecado lá, porque na cruz ele era você. Ele pagou o seu preço. Ficou claro? E eu queria chamar a sua atenção porque ele diz assim, ó, no versículo 10, no comecinho, porque se nós, quando inimigos... Gente, o que é um inimigo? Me fala aí, me sumiu da memória. O que é um inimigo? Uma explicação simples aí. O inimigo é aquele que está passivo. Inimigo é aquele que está fazendo o quê? Guerreando contra, né? Exemplo, tem uma guerra acontecendo agora em Israel.
Você sabe dessa guerra. Aquele grupo terrorista chamado Hamas, que está invadindo Israel e assim por diante. Vocês sabem disso, né? Quem que é o inimigo de Israel nesse episódio? Hamas. Agora, vamos pensar do nosso jeitinho aqui, segundo o que Cristo está falando aqui. É como se Hamas estivesse atacando Israel, Israel dissesse assim, olha, eu vou pagar o preço do seu pecado, você está errando aqui, eu vou morrer por você. Ele se entregar, assim, Hamas, agora faça o que você quiser. Porque eu quero você no céu. Faz sentido isso? Faz sentido? Nenhum. Jesus, ele pagou o preço quando nós ainda éramos inimigos. Quando inimigos, ele pagou o nosso preço. Não foi quando a gente podia fazer qualquer coisa. Inimigo. Gente, isso aqui é muito triste. Ô, Cássia, tá na internet? Tem como você tentar encontrar um vídeo? Eu gostaria de postar esse vídeo. Eu já vi esse vídeo uma porção de vezes. E você deve ter visto algumas vezes. Mas eu quero mostrar isso para vocês de uma forma talvez um pouco didática. E você perceber que esse vídeo que eu vou mostrar, coloca assim, ó, o menino do trem. O vídeo menino do trem, alguma coisa assim. Aí você mostra aqui para ver se eu consigo pescar aqui. Mas aí você perceber que tudo que eu falei aqui vai ser resumido pelo vídeo. Pode colocar aqui para eu ver. Vamos ver se é esse bichão aí. Acho que é esse primeiro aí, né? Isso aí. É isso, vamos lá. Pode apagar as luzes aí, fazendo favor, Rogério? Vamos assistir esse pequeno trecho de vídeo aí. Essa música aí mesmo? Um certo homem numa linha trabalhava, da ferrovia cuidava para um trem de passageiros. A ponte móvel ele atento manejava, um bom trabalho prestava, sempre ali o dia inteiro. O trem passava, a ponte erguia, o trem voltava, ele a ponte descia, vida salvava com uma alegria, vidas de gente que ele nem conhecia. Preste atenção nas pessoas que estão dentro do trem. Quem são essas pessoas? Aquele homem caprichoso e dedicado tinha um filhinho amado que sempre o acompanhava. Enquanto ele trabalhava ali contente, o seu filhinho inocente ao seu lado então brincava. Um certo dia, o menininho ali embaixo foi buscar seu brinquedinho. O trem lotado, já bem pertinho. Na hora errada, lá estava seu filhinho. Desesperado, aquele homem gritou. Seu filho não escutou e ele ficou desnorteado. Para não ver maior tragédia em sua frente, seu pequenino inocente ele viu sendo esmagado. O trem passando e o povo vendo, o homem chorando, feito um louco correndo. Todos do trem iriam morrer. E ele sofrendo, dando seu filho para não vê-los morrendo. Essa história infelizmente foi real.
Esse episódio fatal me faz chorar amargamente. Me lembra, Deus, que a esse mundo tanto amor, que o seu filho enviou para morrer humildemente em uma cruz, sem ter maldade. Deus viu seu filho enfrentar a crueldade. O seu amor é uma verdade. Deus deu seu filho para salvar a humanidade. Ok, tudo bem. Não era com essa música aí, tá bom? Esse vídeo eu assisti era com outra música. Era uma música, talvez... Hã? Não era com sertanejo, não. Era com uma música um pouco mais dramática, que trazia até um drama mais forte ali. Mas vocês entenderam o que aconteceu? Por um erro do motorista ali, do piloto, o trem, ele iria dessa aí para outro lugar, né? Ia morrer todo mundo. E aí o filho, ele ajudou a puxar a alavanca, só que ele caiu no vão do trem. Porque a ponte estava subindo, ele caiu no vão da ponte. E o rapaz lá, o pai daquele menino, ele podia salvar o trem se ele puxasse a alavanca. Puxou a alavanca, ia fechar a ponte e o trem ia passar, mas aí o filho dele seria esmagado. Ou ele poderia salvar o filho dele, não fechando a ponte, e o trem, todo mundo no trem ia morrer. E o que ele escolheu? Esmagar o seu filho. Agora, vamos tentar trazer ou traduzir isso para a nossa realidade aí, né? Por causa das nossas escolhas, nós fomos condenados à morte. E aí Jesus, ele escolheu pagar o nosso preço para dar oportunidade de salvação. Então, gente, alguém foi esmagado pelos nossos pecados. Isaías capítulo 53 diz assim: porque ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Vocês entenderam, Jesus? Jesus, ele não veio aqui para fazer um oba-oba. Jesus, ele não veio aqui oferecer poder para você viver as suas imprevisibilidades. Ele veio pagar o preço que você deveria pagar com a sua vida. Ele veio dar oportunidade de salvação. E é uma segunda vez para que você possa estar no reino dos céus. Foi isso que ele veio fazer. É por isso que você tem essa oportunidade. Alimente a sua natureza espiritual, porque em pouco tempo Jesus ele virá. Alguma dúvida? Ficou claro? Plano da salvação. Eu tentei fazer de uma forma simples, espero que tenha sido simples. Plano da salvação, gente. Ele veio fazer tudo por você. Ele só pede o seu coração para ele transformar. Quero saber quantos aqui querem permitir o agir do Espírito Santo para que assim ele possa fazer tudo por vocês. Transformar o coração de vocês e levar vocês para morar com ele. Quantos querem tomar essa decisão? Se coloque em pé. Vou orar por você. Oremos. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por enviar teu santo filho para morrer pelo nosso pecado. Nós pedimos perdão por nossas falhas, por nossas escolhas e por tantas vezes fazer coisas erradas. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, que a pergunta que nós iremos responder é o seguinte: se Jesus ele veio pagar o preço do pecado, tirar o poder que ele tinha sobre a nossa vida há 2000 anos atrás, qual que é o objetivo da